Alô você, Brasil 2024, conforme a gente já mandou ali no nosso Caverna Xandão, você vai lá dar uma olhada no Instagram, né, a nossa página, tem lá uma breve análise do que eu quero falar aqui nesse vídeo, um pouco mais pausadamente. Eu queria que você prestasse atenção, fizesse aí suas anotações, desse o seu like aqui, visse os outros vídeos, porque esse tema eu venho discutindo há 5 anos ou mais. A gente tem feito vídeos desde 2016, 17 nós começamos, né? E já em 2018, nas eleições, eu falei de algumas coisas que estamos colocando aqui. Então vejam bem. O foco é o seguinte: após um ano e meio, quase um ano e meio, livres do governo Bolsonaro, ou para alguns aí, lamentando o seu final, né? Aqueles que gostam de carnificina e de sangue, né? Houve um aumento de 700% de acidentes com armas com os chamados CACs, né? O que liberou as armas aumentou 700% dos acidentes de pessoas autorizadas a ter porte de arma. Nós tivemos um governo inepto na Covid que deixou morrer 700 mil, poderia ter evitado muitas dessas mortes. O Brasil teve a maior quantidade de mortos por 100 mil habitantes, dentro das populações de milhões de habitantes, de países com maiores populações, Estados Unidos, China, Brasil, né, que foram Índia, os países de grande população que foram acometidos pela Covid, pela pandemia de maneira mais drástica. O Brasil teve o pior desempenho proporcional, não é o número absoluto, é o número proporcional, né, de mortes à população dentro dos casos que teve e dentro do que foi previsto de mortes, na mortalidade prevista. A gente extrapolou a mortalidade prevista no Brasil. Nós tivemos um governo anti-ciência, anti-artes e anti-educação. Cortou verba de tudo isso, causando atrasos. Nós estamos até agora nos digladiando com eles. Em tempo, o governo Temer, que dizia que Bolsonaro era sua continuação, fez os primeiros movimentos em favor de escola sem partido, o novo ensino médio, que está sendo revogado, mas nem tanto. Peronomútil, o autor do projeto do Temer, o deputado Mendonça, ele é o relator do projeto atual de substituição do que ele fez. Ou seja, ele substituiu deixando o que ele queria, e eles têm que pensar, ver direitinho o que ele quer com aquele projeto que ele mantém ali na reforma de hoje, 2024. Um governo que pregou polarização e golpe, liberou a propaganda de intolerância, racismo, tudo, neonazismo. Teve ministro afastado por alusões ao nazismo. Nós tivemos vários escândalos esquecidos naquele governo, mas não esquecidos na hora do voto. E esse é o meu vídeo lá que está na página do Caverna Xandão no Instagram. As pessoas votaram no Lula para se livrar do Bolsonaro. Ninguém votou no Lula porque ama o Lula ou estava confiando como nunca naquele cara que antes eles tinham desconfiado. Certo? Outra coisa, naquele momento a imprensa foi muito bombardeada, né? Vocês lembram de como a imprensa era maltratada pelo próprio presidente e pelos membros do governo, o Bolsonaro eu estou falando. O fato é que a imprensa já perdia credibilidade, né? Todas as pesquisas que a própria imprensa fazia mostravam isso. Desde 2013, por causa daquela coisa de ir contra as passeatas, mas o povo depois aderiu, aí os políticos se ligaram, começaram a apoiar, a imprensa mudou o discurso da noite para o dia. Foi vergonhoso, isso deu muito prejuízo, que muitos jornais não recuperaram até hoje, Folha, Estado não vende mais jornal, né, enfim. Mas recuperou quando virou fora Dilma, 2014, 15, 16, até eu conseguir o impeachment. O papel da imprensa foi fundamental, chamando as pessoas para as passeatas, mobilizou-se ali 2,5 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Enfim, o Brasil tem 200 milhões, mas foi suficiente para garantir o impeachment. Como disse o Temer, o que garante impeachment é povo, é apoio popular. Se o povo apoia, tem impeachment. Mas aí, como eu falei, perdeu apoio na era do Bozo. E aí o que aconteceu, né? Está recuperando de novo. E agora que é o pulo do gato.
Como que a imprensa consegue recuperar a credibilidade nesse momento tão controverso, maluco, ninguém está entendendo nada? Vamos lá. Primeiro, as pesquisas, o mote aqui desse vídeo são as pesquisas da popularidade baixa do Lula, ou caindo do Lula e tal. O povo que rejeita o governo dele e o que aprova é equivalente, 33, 35. Então eles chamam isso de uma falência de um governo. Eu vou explicar o que está acontecendo, estou explicando com aquele vídeo, que você vai ver lá no Instagram, no Caverna do Xandão, e vai ver com esse aqui e vai fazer a comparação. Todos falam da força bolsonarista, né? Mesmo tendo ele, o Bolsonaro, todos os indícios para a qualquer momento ser preso. Muitos advogados estão dizendo que não é questão de si, mas é uma questão de quando. Ele deverá ser preso pelos indícios que tem. Não sou advogado, não vou cravar nada aqui, não vou chutar, não vou apostar. É o que tenho ouvido de pessoas do direito. Apesar disso, 700 mil pessoas, alguns falam de 2 milhões, 3 mil, 50 milhões, 300 milhões, foram na Avenida Paulista aquele dia lá no final de fevereiro apoiá-lo. Bom, tinha caravana de Goiás, Paraná, Minas Gerais garantida porque seus governadores estavam aqui, eles não viriam sem claque. Ninguém fala disso na imprensa. Quer dizer, uma população, um público construído ali, né? Fique você com isso e vira, sei lá o que você acha. Mas falam da força do bolsonarismo por causa daquela passeata. E ele pode ser preso. Não adiantou nada juridicamente. Ele tentou mostrar força para ver se acovardava os juízes. Até agora nada. Outra coisa, todos reclamam do governo Lula, então essa queda na aprovação, ela é justificada sempre pelas falas do presidente lá com a questão de Israel, dizendo que ele falou do Holocausto. Bom, ele não mencionou a palavra Holocausto, reveja a declaração, mas a imprensa falou isso. Então aí é uma prova de que o que a imprensa fala está pautando as redes sociais. Você fala muito de Zap Zap, Facebook, Twitter, não. É a imprensa que pauta o Facebook e o Twitter, porque você, nós retuitamos, repostamos coisas que a imprensa posta. O que isso significa? Significa que a imprensa tem intenções e as está conseguindo atingir. E você está sendo manipulado. Tanto os antibolsonaristas quanto os bolsonaristas estão sendo manipulados, porque o debate está em torno disso. E a imprensa que está pautando. Porque se o Bolsonaro é uma carta fora do baralho político, ele é inelegível, ele não tem ameaça para próximas eleições, mas ele é usado como esse fantasma que paira sobre o governo Lula e sobre todos nós, porque nós não somos o governo Lula, nem todo mundo aqui é lulista, nem petista. Por que eles nos ameaçam tanto? Você tinha que perguntar isso. Apesar de estar ligado a uma tentativa de golpe de Estado, isso é mais sério do que você imagina, porque isso é contra você. O golpe é contra você, né? Não é contra o Palácio do Planalto. Quais são as intenções? Eu coloco aqui duas coisas. As pautas do agro, do mercado financeiro, das grandes empresas, redes varejistas, tudo que passa no Congresso, porque o seu foco tinha que ser o Congresso, não o Bolsonaro e o Lula. O Lula é um administrador lá, geral, mas quem propõe as coisas em seu nome, em nome da sociedade, é o Congresso. Você tinha que estar acompanhando os teus representantes do Congresso, no que eles dizem ou não, mas você fica discutindo Lula e Bolsonaro, caindo no jogo da polarização, que começou a ser alimentado já na época do Bolsonaro, e a imprensa gostou e continua a alimentar. O Lula está sendo chantageado por isso, né, para se conseguir passar essas pautas que, se são pautas do agro, geralmente são antiecológicas. Se são antiecológicas, são contra os compromissos ambientais que o Brasil assumiu e contra o seu futuro. Olha aí as emergências climáticas. Nós tivemos aí o ano passado 3 ciclones extratropicais no sul do Brasil, um evento que acontecia a cada 3, 4 anos, 10 anos de distância de um de outro, agora aconteceu 3 num ano só. E agora teve quase agora, esses ventos de agora, chegando a 100 quilômetros no Rio Grande do Sul, 100 e poucos quilômetros, estão perto de um ciclone já, pela categoria de intensidade dos ventos. E a outra coisa são as pautas ideológicas, que aí não é de interesse da imprensa, ou interesse de grupos, né, daqueles líderes religiosos que só querem o poder, não tem nada a ver com religião, com fé, a tal da bancada da Bíblia.
mas eles conseguem mobilizar porque estão passando tudo no Congresso, porque é um pelo outro. Você vota na minha pauta de costumes, de ideologia, e eu voto na sua pauta do agro e tal, porque é bancada boi, bíblia e bala. Eles trabalham juntos. Isso aí dá 2/3 do Congresso Nacional. E é isso que você tinha que estar pensando, não em Lula e Bolsonaro. Vou insistir nisso até entrar na cabeça de quem está me vendo aí. E a outra coisa é que a gente caiu nisso daí, porque isso é uma cortina de fumaça, ficar discutindo aborto, maconha, pedofilia, né? Sendo que existem os códigos civis, penais, etc., para regrar tudo isso. Não precisa do Congresso Nacional fazer uma proposta de emenda constitucional para definir portes de maconha. Isso é ineficaz, sendo que está sendo julgada a matéria no Supremo. Então pensa sobre isso e reflita. Por que, que a gente perde tanto tempo debatendo Bozo e Lula, Lula e Bozo, e principalmente o tal do setor progressista, que debate tanto que as pautas que a mídia coloca, mas não tem pautas próprias, ou pelo menos não consegue colocá-las em discussão. Ou seja, vamos tentar discutir as nossas pautas, seja lá qual for a sua pauta, para discutir pauta dos outros. A proposição das coisas funciona. Em tempo, aqui em São Paulo, o prefeito, para agradar o bolsonarismo, ia dar ceder o espaço do Teatro Municipal para a mulher do ex-presidente fazer um evento. Deputadas representantes aqui do Estado entraram com uma ação na Justiça e ele foi proibido de ceder o patrimônio público para propaganda privada partidária, o que é uma coisa que deveria ser óbvia. Então, veja, coisas óbvias a gente tem que dizer, a gente tem que se mobilizar em torno delas, porque uma hora a mensagem chega. Saia da caverna, coloque aqui o seu comentário e passe adiante esse vídeo e vá lá ver e comentar também no Instagram. Veja os vídeos anteriores onde a gente fala sobre esses assuntos e a gente se vê por aí.